Uma imagem fora de contexto, ou uma imagem tirada de uma forma para manipular ou influenciar, ou mesmo tirada de forma sem querer, mas que tem esse efeito, pode ser perigoso. Chapa 2 Podcast, com Diogo Cruz. Hoje tenho aqui comigo o Ricardo Farinha. Ele é jornalista. Já foi, a maneira como nós nos conhecemos foi através do H2 Tuga, onde eu era fotógrafo, e ele jornalista. Conhecemos, creio que até foi no Music Box, não tenho muito bem a certeza. Confira. Okay. E a partir daí começámos a fazer vários trabalhos juntos para essa mesma revista online, o H2 Tuga, um site sobre hip hop. Agora, atualmente o Ricardo é então jornalista da NIT, e estando já uma pergunta muito rapidamente, eu gostava que me dissesses ou que me esclarecesse a importância que tu achas que tem a fotografia nos mídia. Achas que é algo que é importante? Vias um jornalismo sem fotografia? Bem, é possível. Primeiro, há que esclarecer que há muitas formas de jornalismo, não é? E há formas de jornalismo que não usam fotografia, mesmo, por exemplo, obviamente que os jornais usam fotografias, mas há pequenas notícias nos jornais que, até por falta de espaço às vezes, não incluem uma imagem, ou porque são temas que não são considerados tão relevantes, ou porque não existem, na verdade, imagens muito apropriadas ao tema, pela ausência delas, às vezes, não é? Porque são coisas muito específicas. Mas, em geral, claro que sim, claro que é super importante, é mesmo vital. E especialmente num meio como a NIT, que é online, e foi onde eu tenho feito todo o meu percurso na área de jornalismo até agora, a imagem é quase ou é mesmo metade daquilo que vai fazer uma pessoa querer ler uma notícia. Quando está numa rede social e passa por uma notícia, e além do tema em si, não é, do título, a imagem é vital e além de servir para informar, também serve para atrair pessoas para o tema ou para quererem ler mais sobre aquele assunto. Portanto, sim. E além disso, não só... Pois isto, claro que há muitos tópicos e muitas diferenças ou muitas perspectivas, mas o fotojornalismo em si também, obviamente, tem uma carga diferente de uma imagem normal, claro, que podemos usar. E a imagem em si, enquanto fotojornalismo, pode dar tanta ou mais informação do que um texto. Sim, não é? Pode ser, sim. Várias camadas. Exato, pode ser vital para uma peça informativa sobre o que é que seja, não é? Sim, claro. E diz-me uma coisa, relativamente ao processo de construção, ao processo criativo, se quiser assim chamar-lhe, de uma notícia, de um artigo, como é que funciona? Ou seja, de onde é que vêm as fotografias? Tu preferes escrever antes ou depois de teres essas fotografias? Como é que isso funciona? Ok. Acho que é daquelas coisas que dependem sempre um bocado do que é que estamos a escrever. Se for uma notícia curta que até tem de ser dada de forma rápida, a fotografia provavelmente é a última coisa que vamos pegar. Okay. Pelo menos no meu modo de trabalho aqui na NIT, naquilo que costuma funcionar normalmente. Claro que há outras pessoas que podem fazer as coisas de forma diferente, é natural. Mas e falo de temas quando a imagem em si, por exemplo, é uma notícia sobre alguém ou sobre uma coisa, a imagem em si vai ilustrar o artigo e vai ser importante, mas não vai dar informação nova. Muitas vezes a notícia vai dar informação nova, a imagem não está a dar informação nova, às vezes, não é? Está só a complementar, a ilustrar, a atrair os tais leitores. Desculpa interromper, mas e quando a imagem dá algo de novo e que tu não estás à espera, és capaz de alterar o artigo ou o teu texto, ou raramente isso acontece, ou nunca fazes isso mesmo? Não, isso pode acontecer, claro. Na maior parte das vezes, pelo menos no meu dia-a-dia de trabalho aqui, a imagem não dá mais informações do que o texto. Normalmente claro. É o contrário. Mas às vezes em que isso acontece, claro. E aí é importante ver primeiro as imagens. E muitas vezes, quando são reportagens e que temos várias fotografias, não é só uma para ilustrar uma notícia pequena, às vezes são reportagens até
com um lado fotográfico bastante grande, em que publicamos 10 fotos, por exemplo. Ok. Aí é muito importante, eu faço sempre isso, ver primeiro as imagens, ver o que é que tenho, o que é que temos, selecioná-las. Mas claro que também já aconteceu, por exemplo, eu escrever um texto e só depois, na última fase, perceber que fotografia que vou utilizar. E de repente tenho uma surpresa, ou não estava à espera de encontrar certa imagem que faz todo o sentido, ou que muda alguma coisa na forma como eu quero, entre aspas, vender o artigo. Sim. E posso alterar o título, por exemplo, para se adequar melhor à fotografia. Mas ainda voltando um bocadinho atrás, estavas-me a perguntar como é que nós conseguimos muitas vezes as imagens. Sim. Além de termos fotógrafos na equipa, obviamente há muitas coisas que não conseguimos fotografar, Claro. não é? Até há coisas internacionais ou coisas em que não conseguimos estar presentes. São imediatas, muitas vezes. Exato. E pronto, muitas vezes recorremos a bases de dados de fotografia. Dentro do meio do jornalismo há bastantes. A Getty, por exemplo, é provavelmente das mais conhecidas em todo o mundo. E também há bases de dados de fotografias mais genéricas sobre vários temas que são gratuitas, e nós muitas vezes também recorremos a elas, especialmente no caso da NIT, que é uma revista de lifestyle com temas mais leves, de lazer, e que dá para ir buscar fotografias, esse tipo de base de dados, e que funcionam perfeitamente. E não recebem de leitores? Também recebemos leitores Também às vezes, e sobretudo, obviamente, existe toda uma indústria de assessoria de comunicação, de agências de comunicação que são contratadas por empresas ou por marcas, etc., que querem comunicar as suas novidades ou os seus eventos, e algumas dessas coisas enquadram-se na linha editorial da NIT, e muitas vezes essa assessoria de comunicação já envia imagens que podemos utilizar ou não. Às vezes escolhemos utilizar, outras vezes não. Depende da qualidade das mesmas e se faz sentido de acordo com a forma como estamos a pegar no tema. Sim. E quando falas em qualidade, referes-te ao quê? Referes-te à qualidade da própria imagem, ou seja, da fotografia? Vou fazer a pergunta de outra forma, que é em ambiente, por exemplo, em ambiente de guerra, tu podes não ter uma fotografia com muito boa qualidade, mas a fotografia que tu tens pode estar muito crua e diz de facto aquilo que está a acontecer, Claro. onde está a haver a guerra. Tu poderias utilizar, obviamente que isso também não passa só por ti, não é? Mas utilizavas isso, ou como ela não tem qualidade suficiente ou que tu achavas que deveria ter, e essa fotografia não sai, e sai apenas o texto. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, sim. Aqui acho que a palavra qualidade em relação à fotografia, na forma como é usada no jornalismo, tem muitas valências, não é? Ou seja, tanto pode ser a qualidade, como costumamos utilizar a palavra da fotografia, se é bem tirada, se tem definição. Exato. Claro que isso é importante, mas muitas vezes no jornalismo o mais importante é ter a foto daquele acontecimento específico que estamos a noticiar, independentemente de ser melhor ou menos boa. E lá está, e por isso é que muitas vezes vemos isso em jornais, ou mesmo em imagens captadas por televisão. Às vezes não são fotografias, imagens de vídeo, Sim. que são relativamente amadoras da forma como são gravadas, ou mesmo amadoras, mas como têm uma importância jornalística, ou seja, dão uma notícia ou ilustram uma certa situação que é importante, acabam por ser utilizadas. Ou seja, é verdade que é importante, e o que se pretende sempre é que seja uma imagem bem tirada, com qualidade, mas isso nem sempre é possível, obviamente. Portanto, muitas vezes usamos imagens que podem não ter esse lado de qualidade em relação à forma como a fotografia é tirada, ou de acordo com os parâmetros para tirar uma boa fotografia, mas ela tem informação valiosa. Sim. E portanto faz sentido utilizar. E isso acontece muitas vezes, claro. Boa. Agora, voltando um bocadinho atrás, ao início, como nós nos conhecemos, ou seja, a tua parte era então escrever um artigo sobre o concerto, a determinado concerto. No H2Tuga o que eu fazia sobretudo era escrever críticas de concertos, exatamente. Algumas entrevistas a certos artistas também. Sim, e tu a maior parte das vezes recebias, pelo menos quando era comigo, as fotografias quase depois de já ter escrito o artigo. Como é que funciona, agora se calhar pondo a parte um bocadinho a parte da fotografia, como é que, ou seja, tu, a maior parte das vezes quando tu ias ao concerto, tu gostavas muito do artista. Como é que tu desassocias a parte de gostares muito do artista e até saberes algumas músicas de cor, daquilo que depois tu tens de fazer mais tarde, que é escrever sobre? Já te aconteceu
ires a um concerto em que não gostas muito do artista, gostavas muito das músicas, mas não gostaste do concerto. Certo. Como é que tu balanças aqui? Ou seja, como é que tu fazes o equilíbrio na balança, aliás? Sim, isso é uma das velhas questões do jornalismo em geral, não é? Pode ser aplicado em concertos ou pode ser aplicado em muitas outras coisas, como por exemplo, escreves sobre pessoas que conheces, porque são figuras públicas ou porque são temas que te são próximos de alguma forma, mas sim, neste caso específico dos concertos. Mas podes falar de uma forma geral, que acho que vai dar ao mesmo. Sim, mas pegando nesse exemplo, sim, normalmente escrevia, voltando ainda atrás, escrevia primeiro o texto e só depois é que recebia as fotografias. É normal, isso tem a ver com o processo de como as coisas funcionam, e também como eu estive a assistir ao concerto, tenho aquelas imagens presentes na cabeça, não é? Não sei o que aconteceu, sei como é que aconteceu. Claro que depois as imagens podem-me dar outra perspectiva, as fotografias, a forma como são editadas, e normalmente etc. Dão. Mas pronto, acaba, na verdade, como eu estive lá, acaba por não influenciar muito o texto. Mas sim, é verdade. Mas quando tu vês o produto num todo, isso faz toda a diferença, claro que sim. E nunca te aconteceu às vezes comigo ou com outro fotógrafo qualquer, tu achares que o teu artigo está muito bom, mas as fotografias, ou por alguma razão, porque o fotógrafo não conseguiu captar os melhores momentos, ou pela luz que lá existia ou não, teres um artigo que achas que estava mesmo muito bom, mas no seu todo peca pelas fotografias. Já aconteceu, claro. Já aconteceu. Mas também já aconteceu o contrário, já aconteceu receber antes ou a meio fotografias tão boas que eu penso, ok, tenho para me empenhar neste texto, porque isto tem de ficar mesmo bom para chegar ao nível das fotografias. Claro. Já aconteceu as duas coisas, claro, é normal. Mas voltando àquilo que estavas a perguntar, em relação à questão de escrever sobre artistas que gostamos ou sobre temas que conhecemos bem, claro que é uma gestão que é sempre necessária fazer, e é preciso basicamente ser profissional e ter sangue frio, porque podemos escrever coisas que podem ser levadas menos a bem às vezes por certas pessoas ou certos artistas, mas é o nosso trabalho também, não é? Quando estamos a analisar um concerto, assumidamente é isso que estamos a fazer. Se houve um momento que correu mal, ou se houve coisas que não correram tão bem em relação a outros concertos que por exemplo, já tínhamos visto, devemos apontar isso, não é? Devemos ser justos e também não sermos obviamente rudes, mas tirando isso, é uma gestão que é preciso fazer e separar um bocadinho as águas entre o pessoal e o emocional, porque às vezes temos uma ligação emocional com certos artistas, mesmo que não os conheçamos. Temos essa ligação, não é? Por os ouvirmos há tanto tempo, e isto vale para outros temas, claro. Pronto, é uma coisa psicológica que é preciso fazer, que se vai aprendendo enquanto se faz, não é? Na prática, de tentar separar as águas. Mas pronto, obviamente qualquer pessoa que trabalha em jornalismo lida com isso, e claro que há temas em que isso acontece mais do que outros, mas é sempre uma gestão que é necessário fazer e que se vai aprendendo a gerir ao longo do tempo. Concordo contigo, e acho que também acontece nos dois formatos, ou seja, em fotografia e em texto. Tu tens algo que em fotografia eu posso achar aquela fotografia muito bonita, muito bem tirada, que eu até percebo que o artista está bem, ou seja, que ele ficou bem, favorece o artista, mas que o artista pode não gostar. Isto pode acontecer tanto na fotografia, e é algo que é mais, é logo, tu olhas para a fotografia e vês logo, não, eu não gosto disto, e lá está, o gostar ou não é sempre um lado subjetivo, claro. Exatamente, é muito relativo, mas também pode acontecer com o texto. Ou seja, pode ser interpretado de uma forma errada, como já deve ter acontecido contigo e comigo também, em termos de fotografia, do artista não gostar de determinada fotografia, isso acontece. E como em texto, não só se calhar nesta parte dos eventos, nesta parte de crítica de concerto e tudo mais, noutras coisas, mas de uma forma geral acontece. Pode ser, e às vezes escreveste 30 linhas sobre um assunto, e se calhar aquela linha que tem menos importância é aquela que vai gerar mais polémica, entre aspas. Claro. Não é? Como é que tu lidas com esses episódios? Às vezes é difícil, não é? Mas lá está, tal como essa gestão que é preciso fazer de separar as águas e tentar manter esse lado mais racional e separar do lado mais emocional em algumas ocasiões, é preciso fazer o mesmo quando isso acontece. Isso já me aconteceu várias vezes e suponho que aconteça a toda a gente que trabalhe há algum tempo no meio, e às vezes origina situações chatas, não é? E muitas vezes já, por exemplo, artistas ou
noutros temas, agências de comunicação, por exemplo, que se manifestam contra certo artigo, ou certa frase, ou certa fotografia. No caso da fotografia também, claro que acontece, porque interpretam de uma maneira errada ou consideram, ou temos opiniões diferentes, não é? Porque consideram que certa coisa não foi bem assim, ou porque algum tópico, alguma imagem, no caso da fotografia, não favorece determinado assunto. Primeiro é preciso esclarecer, não é? Ter sempre presente que o jornalismo não serve para favorecer ninguém sobre o qual escreve, não é? Aliás, não imparcial. Sim, exato. Ou mesmo quando é mais subjetivo, quando se trata de críticas de concertos, obviamente há um lado subjetivo presente, assumido, mas não tem como objetivo nem favorecer nem desfavorecer, que ele tem de valer por si mesmo. Mas claro que há essas situações chatas em que há artistas ou pessoas ou agências de comunicação ou empresas que podem ficar descontentes com a forma como isso é feito. Mas, na verdade, aquilo que é preciso fazer quando isso acontece, e aquilo que eu faço sempre e que fazemos sempre também em equipa aqui no caso da NIT, por exemplo, é analisar a situação de forma bastante racional e fria como um todo, não é? Perceber quais é que são as regras normais de conduta e o que é que olhar para o que a gente fez, pensar, ok, isto foi bem feito, isto aqui realmente se calhar eles têm aqui alguma razão, porque às vezes isso também acontece, não é? E aí quando isso acontece até podemos fazer algum tipo de alteração, quando achamos que realmente não fomos 100% justos ou devíamos ter tratado o assunto de uma forma diferente, mas muitas vezes o que acontece é que simplesmente percebemos, ok, nós fizemos o nosso trabalho, achamos que ele está correto, percebemos que eles possam não gostar, mas o nosso trabalho está bem feito. Sim, concordo contigo, desde que, como tu disseste muito bem, façamos uma análise. Claro, tem de haver sempre essa global, abertura, porque às vezes acontecem erros, é normal, claro. E convém sempre ver esse tipo de análises. Às vezes, por exemplo, todos os textos da NIT são editados por outra pessoa além daquela que a escreve, que é normal, é uma regra geral no jornalismo, não é? Porque para outra pessoa ter um par de olhos diferentes sobre aquele assunto ou sobre aquele texto, porque pode apanhar desde erros ortográficos a coisas mais profundas, editoriais, sobre, ok, isto se calhar estamos a exagerar um bocadinho, ou não devíamos falar tanto sobre isto. Quando tu tens vamos imaginar que tu vais escrever um artigo e tens muito tempo para o fazer. Certo, nunca acontece quase, mas sim. Pronto, mas vamos imaginar uma utopia, utopicamente, que isso seria possível. E tu poderias ter a oportunidade de falares com o fotógrafo e dizeres aquilo que tu queres. Tu achas que, imagina, tu ias ter, vamos imaginar um conjunto de 20 fotografias, certo, daquilo que tu pediste. Se tu, isto é uma mera curiosidade, se tu eras capaz de olhar para aquelas fotografias e dizeres que não gostavas e para ele repetir, ou jogavas com o baralho que tinhas? Isso depende de vários fatores. Da tua relação com o fotógrafo, talvez? Da minha relação com o fotógrafo, de se é fácil ou se faz sentido repetir as fotografias, não é? Se for um retrato de alguém que é uma figura pública importante, que é muito difícil de ter agenda para conseguir tirar fotografias, não vai acontecer. Mas vamos imaginar se for um sítio que podemos ir lá no dia seguinte tirar umas fotos porque é um sítio público, pode acontecer. Okay. Por exemplo, mas é muito raro acontecer porque lá está, porque muitas vezes não temos esse tempo, claro, porque muitas vezes também não é preciso porque as fotos são boas, felizmente não temos esse problema normalmente. Às vezes acontece, claro, mas normalmente não temos esse problema, portanto é muito raro de acontecer, mas na teoria isso pode acontecer, sim, mas é uma exceção, claro. Tento dar esse briefing de tentar orientá-los um bocadinho, porque às vezes eles não sabem bem que artigo é que vamos escrever sobre o tema, não é? Sim. Não sabem por que ângulo é que vamos pegar num certo tema. Portanto, também é importante eles saberem para depois orientarem isso quando estão a tirar as fotografias. Sim, agora em off falávamos sobre aquelas mais em digital, certo, daquelas notícias que saíam sem o apoio de fotografia. Queres falar um bocadinho sobre isso? Tu disseste que tu até dizias que preferias que utilizassem imagens de banco sim. do que ter só um layout com Sim, estava a falar daquelas notícias online de órgãos de comunicação social que saem, por exemplo, um template com o logo do meio de comunicação e não sai uma imagem sobre o tema. Às vezes isso acontece porque é uma notícia de última hora, por exemplo, e não há tempo
Não pode haver tempo para fazer o upload de uma imagem que às vezes demora mais tempo do que parece e que é necessário publicar logo, porque o texto, as informações que estão ali são tão importantes que tem de se publicar logo. E isso acontece, e eu percebo. Se bem que depois, obviamente, é possível, mais tarde, passado meia hora, atualizarmos a notícia com uma fotografia já. Mas acho que, no caso específico do online, isso não funciona porque, lá está, como eu disse logo no início desta conversa, a imagem às vezes é tem metade da importância para as pessoas quererem ler sobre um artigo. Nem que seja só para incentivar, ou seja, para haver a ação. Sim, mesmo que não tenha informação nenhuma, Sim. mesmo que seja só um complemento, mesmo que seja só para ilustrar, para atrair leitores, e no online nós percebemos isso, não é? Nós temos acesso, é uma das coisas boas do online, no jornalismo online, nós conseguimos perceber exatamente o que é que as pessoas querem. Claro que há coisas, variáveis que não compreendemos na totalidade ou que não conseguimos controlar, mas conseguimos perceber o que é que as pessoas, perceber o que é que as pessoas querem ler e porque é que certo título resulta melhor do que outro, e vamos nos ajustando, porque obviamente é vital para nós termos leitores, porque é a nossa forma de subsistir, não é? E já agora que falaste aí no peso das imagens, ou seja, para fazeres o upload das mesmas, tu quando tens imagens, quando não são do banco de imagens, digamos assim, certo, e que é de algum fotógrafo, vocês é que têm o cuidado de tornar a imagem mais leve, ou já vem do fotógrafo? Como é que isso funciona? Já vem do fotógrafo, porque os fotógrafos estão muito bem ensinados. Estou a brincar. Não, já é esse cuidado. Eu posso dizer, o nosso back-office aguenta imagens. Lá está, nós temos imensas notícias por dia, dezenas. Portanto, como já existimos há 5 anos, o site vai se tornando todos os dias um bocadinho mais pesado e é preciso aligerar processos para que tudo continue a fluir da melhor forma, porque temos milhares de leitores neste momento temos milhares de leitores a ler-nos, agora também, e vai continuar a ser assim, é sempre assim. Portanto, o que acontece é que há um limite de tamanho de imagens no back-office. Eu penso que o limite seja de 8 megas. Ok. Mas na verdade... Já é... Não, é bom. Normalmente nós publicamos a rondar 1 mega. 1 mega, sim, é suficiente. E vem normalmente o fotógrafo mais ou menos com esse tamanho, às vezes menos, às vezes mais, mas normalmente já vem do fotógrafo assim. Claro que às vezes há esquecimentos normais, não é? Claro, mas normalmente não temos de pedir porque já vem assim, já é um processo de trabalho que nós instalamos aqui dentro para ser mais fácil. As fotografias já vêm assim. E outra coisa que também acontece, muitas vezes as pessoas podem não saber, é o fotógrafo envia-nos, por exemplo, 40 fotografias de uma reportagem e nós só publicamos, se calhar, 20, não é? Claro. Depois essa seleção também é feita em conjunto com o fotógrafo e outras vezes também por nós jornalistas, porque tem a ver com o quão apropriadas são as imagens sobre o tema, porque há 2 imagens de 3 boas, mas são muito parecidas, não vale a pena estar a publicar 3. É uma sequência, sim. Exato. Mas, e quando a escolha é feita também com o fotógrafo, como é que funciona? Como é que é o workflow? Às vezes é à distância, não é? Porque os fotógrafos muitas vezes estão nos locais ou andam por aí, nos vários locais em que é preciso tirar fotografias, outras vezes estão aqui na redação fisicamente connosco, e agora por causa da pandemia também há uma certa... há pessoas em teletrabalho, há pessoas que não estão, também às vezes temos de comunicar por digital, mensagens ou por telefone, o que seja. Mas pronto. O workflow é tentar perceber... do ponto de vista do fotógrafo, que é alguém muito mais especializado em imagem do que eu ou de qualquer jornalista, é verdade. Sim. É muito mais especializado, vai saber muito melhor se esta fotografia é melhor, é mais bonita, é mais apelativa do que aquela, mas por outro lado eu dou o meu input do artigo, não é? Informativo, claro. Ok, eu percebo, esta foto é melhor, mas esta aqui vai ser mais importante, tendo em conta o tema do... Sim, para complementar o Sim, tendo texto. em conta o tema do texto, esta é muito mais importante, tem muito mais significado, mas por isso, lá está, por isso é que depois temos uma imagem em destaque, podemos ter outras imagens dentro do artigo, mas pronto, é uma gestão normal que fazemos. Pegando nesse tópico da parte do significado da fotografia, certo. E sendo já rematando aqui para o final, ou seja, sendo o último tópico, queria te perguntar, como nós temos o fotojornalismo, ou o jornalismo, aliás, ele rege-se pela verdade e por ser imparcial, certo? E tu, se calhar, mais na fotografia do que no texto, tu consegues, porque tu na fotografia, ou seja, texto é escrito, pode ou não ser verdade, tu não tens como comprovar se tu não vires nada, certo? Agora, tu, se calhar, quando vês uma imagem e ela for tirada de um ponto de vista parcial, digamos assim, vai influenciar em muito
Claro que sim. o jornalismo a partir daí. Principalmente quando tu não tens mais nenhuma fonte. Mesmo aqui para lá está, para o último tópico, queres dizer alguma coisa sobre isto? Ou seja, se já te aconteceu alguma vez a imagem não ser a mais adequada, porque tu vês perfeitamente que é como acontece em Portugal. Nós sabemos que existe um órgão de comunicação social que é muito sensacionalista, e tu achas que qual é que é a tua opinião sobre isto? Da parte da fotografia, não falar por si só, falar e falar de forma não adequada. Sim. Acho que no caso da fotografia no jornalismo isso é essencial, não é? Certo. Porque pode não ser importante em tantas outras áreas da fotografia, não é? Porque se calhar há mais tempo às vezes, ou é um trabalho para um cliente, e só depende daquilo que o cliente quiser, no caso de forma publicidade ou uma coisa do género, ou mesmo em um trabalho artístico, mesmo que seja para outra pessoa. Há tipos de fotografia ou trabalhos onde tu queres mesmo exagerar. Exato, que a função é mesmo exagerar, como também em texto também existe. Claro, isso não tem problema nenhum. Exatamente, Agora no jornalismo, claro. como tu disseste bem, tem de haver mesmo esse cuidado, porque uma imagem fora de contexto, ou uma imagem tirada de uma forma para manipular ou influenciar, ou mesmo tirada de forma sem querer, mas que tem esse efeito, pode ser perigoso, não é? Sim, muito perigoso. Pode influenciar a opinião pública. Verdade, e lá está, e a opinião pública é facilmente influenciável pela acho eu, corrijo-me se estiver enganado. É, claro que sim. Cada vez mais por causa das redes sociais, exatamente. do online. Correto. Cada vez mais é fácil que a opinião pública seja influenciada, e que, por outro lado, que as pessoas que formam essa tal opinião pública se manifestem publicamente e que haja depois consequências em relação a isso, que às vezes também não são positivas. Verdade, evitar aqui um bocadinho as fake news que existem e muito. Exato. Ricardo, obrigado, pela tua presença aqui neste podcast. Foi um gosto de ter-te aqui, aliás, foi um gosto de ter-te aqui, mas obrigado por nos receber aqui no estúdio da Anitta FM, exatamente. Boa sorte para os teus projetos, e acho que iremos ver-nos outra vez aqui neste podcast, está bem? Obrigado. Tenho certeza que sim. Obrigado.